Quantos querem experimentar o sobrenatural do Senhor para esse mês de agosto? Levante a sua mão e diga, eu quero. Seja sincero, diga, eu quero. Então preste atenção aqui. Para você viver algo novo, para você experimentar o sobrenatural, eu e você, nós precisamos dar tudo de nós para Deus. Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero algo novo para esse mês de agosto. Mas ao mesmo tempo chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu também quero dar algo novo para o Senhor. Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz como eu nunca vi durante este mês. Mas ao mesmo tempo chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou disposto a dar o meu melhor para Deus. Deus não vai dar para você algo que realmente não esteja ardendo no seu coração. Você primeiro precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais desejo é experimentar algo novo, mas ao mesmo tempo chegar diante do Senhor e falar, Senhor, então eu estou disposto ou eu estou disposta a dar algo novo para Deus. O Senhor Jesus, quando nós temos essa disposição de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero dar o meu tudo para o Senhor. E às vezes quando às vezes fala assim, eu quero dar o meu tudo, às vezes alguém lembra de imediato uma questão financeira. Ou às vezes alguém pode pensar assim, lá vem o pastor falar em oferta. Não, não é este momento. Até porque quando o Senhor Jesus chegou para aquele jovem, o jovem rico, e falou para ele ir vender tudo e dar aos pobres, Jesus não estava nem um pouco interessado no dinheiro daquele rapaz. Mas o Senhor estava muito mais interessado em testar o coração daquele rapaz. Seria uma oportunidade, diga comigo, oportunidade. Jesus estava dando a oportunidade àquele rapaz de abrir mão, quem sabe, de algo que estivesse prendendo ele. Então quando nós chegamos diante do Senhor e falamos, Senhor, para experimentar algo novo, eu estou disposto ao mesmo tempo dar algo novo para o Senhor. Eu creio que quando nós começamos a falar, mas não só a falar, mas nós começamos a agir, há uma reação. Toda ação tem uma reação. Primeiro, eu creio, e depois eu falo, e depois eu começo a agir. É nesta sequência que as coisas acontecem. Primeiro você crê que realmente a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, então você crê, e de repente você começa a falar, ou seja, você começa a declarar. E quando você começa então a declarar a palavra, e quando você começa então a agir, existe uma reação, quando você tem então uma ação. Quando eu começo a agir, então eu estou indo em direção ao alvo. Então eu creio, eu falo, e eu começo a ir em direção àquilo que eu creio, aquilo que eu falo, mas eu começo também a caminhar. Sabe por que muitas pessoas às vezes não experimentam algo novo, não experimentam o sobrenatural? Algumas pessoas até creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes em alguns momentos até essas pessoas declaram, mas elas não tomam passos de fé. Elas não têm atitude, ou seja, elas começam a agir em direção a um propósito. Eu posso afirmar para você, meu querido, todas as vezes que nós nos posicionamos em direção ao nosso milagre, Deus também da mesma forma, Ele vem em direção, ou Ele vem em nossa direção. A conversa que eu quero ter com vocês hoje, para darmos início a este mês de agosto, e ao final eu quero orar com você, é uma conversa sobre a parte que eu e você precisamos ter no reino. Eu sabia que existe um ambiente de interação, eu preciso estar me interagindo com Deus, para que o milagre aconteça. Deus, Ele sempre vai agir num ambiente de interação. Sempre quando nós interagimos, quando nós cremos e começamos a interagir com aquilo que Deus tem para nós, uma reação no mundo espiritual começa a acontecer. Mas às vezes é muito cômodo para nós a gente falar assim, não, Deus vai fazer.
Deus vai salvar o meu marido. Deus vai agir lá na minha casa. Deus vai agir nas minhas finanças. Às vezes é muito cômodo nós liberarmos ou falarmos palavras como esta, que às vezes aquilo nem está saindo do nosso espírito. Sim, Deus vai fazer. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou interagindo com a vontade dEle? Eu estou realmente alinhando o meu coração ao coração dEle? Eu estou dando passos para que realmente aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que o Senhor quer para minha família, aconteça? Infelizmente, algumas pessoas têm a tendência, e às vezes de chegar e falar assim, então, se Deus quiser, Deus vai fazer. Preste atenção aqui, Deus quer. Eu posso afirmar para você que Deus quer salvar a sua casa. Eu posso afirmar para você que Deus quer salvar toda a sua família. Eu posso afirmar para você que Deus quer salvar o seu casamento. Ora, se você chegar diante de Deus e falar, se Deus quiser, Deus vai salvar o casamento. Eu te pergunto, preste atenção aqui. Deus quer ou não salvar o casamento, ou os casamentos de toda a face da terra? Sim ou não? Agora a pergunta é, o que eu vou fazer para que o meu casamento seja salvo? O que eu estou disposto a fazer para que a minha família seja salva? Às vezes nós chegamos diante do Senhor e jogamos a responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Preste atenção aqui, é lógico que Deus quer. Se Deus quiser, o pastor está falando e profetizando que eu vou viver o melhor mês da minha vida. Se Deus quiser, eu vou viver o melhor mês. É lógico que Deus quer. A pergunta é, você quer? Você está disposto? Você está disposto a entrar no mundo espiritual para salvar a sua fé? Para restaurar a sua fé? Para restaurar a sua família? Você está disposto? Porque se você estiver disposto, porque se você estiver disposta, olhe para cá, você vai viver o melhor mês da sua vida, porque Deus quer que você experimente algo novo ainda este mês, porque não dizer ainda esses dias? Deus quer, é lógico que Deus quer. Às vezes a gente tem a tendência de chegar e falar assim, não, Deus não quer isso para mim. E às vezes até é mais cômodo a gente chegar e falar, Deus não quer isto para mim. É lógico que se estiver alinhado à palavra de Deus, tudo que a Bíblia fala ao meu e ao seu respeito, Deus quer. Todas as promessas de Deus, para mim e para você, é lógico que Deus quer, para cada um de nós. Mas é que algumas coisas requerem esforço. E às vezes a gente tem a ideia de desassociar, ou seja, de falar, não, salvação é pela graça, pastor. Não, salvação é pela graça. Quantos creem que salvação é pela graça? Quantos creem que salvação é pela graça? Sim, salvação é pela graça. Se você um dia já confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está salvo. Agora, a experiência de reino, a experiência de viver uma vida abundante, a experiência de viver uma vida plena, requer esforço. Eu preciso me esforçar. Para ser salvo, você precisa apenas crer. E se você crer e confessar, você está salvo. Agora, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, requer esforço. E às vezes a gente não quer esforçar. E a tendência é também a gente chegar e começar a se justificar. Ou chegar e começar a jogar a culpa para cima de um, de outro. Eu não leio a Bíblia como eu gostaria de ler, porque lá em casa eu não tenho tempo, porque o meu esposo não ajuda, porque a minha esposa, porque os meus filhos, isso, porque... Não, na grande maioria das vezes é porque a gente não tem a disposição, ou porque a gente não quer se esforçar para realmente viver o melhor de Deus. Por isso, faça o melhor para Deus, que você vai experimentar coisas grandes diante do Senhor. 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 10 e 11. Veja o que diz o apóstolo Pedro nesse texto. Por isso, irmãos, procurai com diligência, diga comigo, diligência, cada vez maior. Pedro está dizendo, olha, procure
Vá com esforço procurar ser diligente cada vez maior. E ele diz, para confirmar a vocação, a sua vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Algumas palavras-chave aqui. A primeira chave, no verso de número 10, diligência. Pedro está dizendo, olha, procure com diligência. E o que é diligência? Se você for olhar a definição, diligência é um empenho, fazer com empenho, fazer com presteza, fazer com zelo, fazer com cuidado, com aplicação na realização de algo. Pedro está dizendo, olha, procure, mas faça para Deus, mas faça com diligência, faça com zelo, faça com dedicação, faça o seu melhor. Ofereça para Deus o seu melhor. Às vezes nós temos a tendência, no que diz respeito à vida cristã, quando se fala de nós experimentarmos agora o agosto abençoado, que você pode fazer um jejum com propósito. De repente, quando chega e fala assim, você quer viver algo sobrenatural, você quer viver algo novo lá dentro da sua casa, então faça algo novo. Para que você possa também experimentar algo novo, mas faça com zelo, faça com empenho, faça com dedicação, aplica o seu coração quando você for estar fazendo isso. Ele diz, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Por que algumas pessoas às vezes tropeçam durante a caminhada? Porque começa fazendo com zelo, e com o passar do tempo, ele não faz mais com diligência. Ele até começa adorando ao Senhor, tirando o tempo de adoração. Ele até começa fazendo as práticas espirituais, leitura da palavra, adoração. Ele começa vivendo uma vida cheia de Deus, uma vida em santidade, mas de repente ele vai diminuindo. Daqui a pouco ele começa a tropeçar. Por quê? Porque ele não está mais fazendo com zelo, ele não está fazendo mais com dedicação. Preste atenção aqui. Quantas pessoas estão vivendo um tempo de desânimo, às vezes pessoas desanimadas, às vezes pessoas até mesmo pensando em desistir, abrir mão da sua fé. Mas por quê? Porque um dia ele foi diligente, ou ele ou ela foi diligente. Ele reconheceu que estava salvo, mas ele precisava continuar buscando ao Senhor, fazendo as coisas espirituais, fazendo tudo para Deus, e para Deus com zelo, com dedicação. Mas com o passar do tempo ele foi desistindo, ele foi desanimando. E o verso de número 11 ele diz, pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Diga comigo, reino. Salvação é uma coisa, ser salvo é uma coisa, e reinar com Ele é uma coisa totalmente diferente. Ser salvo, você precisa apenas confessar Jesus, e está salvo. Agora, reinar com Ele, precisa haver diligência, precisa haver perseverança, precisa haver dedicação, e uma palavra forte que às vezes, com o passar do tempo, vai sendo tirado do nosso contexto, renúncia. Você nunca vai experimentar uma vida espiritual cheia de Deus, você nunca vai experimentar algo novo de Deus, se você não tiver a disposição de renunciar à sua carne, de renunciar os desejos da carne. Então Pedro diz, olha, porque fazendo isto, vocês terão a entrada no reino eterno de Deus. Sobre o reino, às vezes algumas pessoas, até começam bem espiritualmente, mas durante a sua caminhada, vai desistindo. Preste atenção que Pedro está dizendo, existe claramente a parte de Deus, e Deus já fez a sua parte. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados. Quantos creem que Deus Pai deu o seu melhor, o seu Filho, o seu único Filho? Quantos creem? Levante a sua mão e diga, eu creio. Então Deus já fez a parte dele. Ele já deu
o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus deu tudo por mim, Jesus deu tudo por você. Pedro está dizendo, a parte de Deus, Ele já fez, e te deu a oportunidade de salvação. Mas Pedro está dizendo, agora, para o reino, você precisa ser diligente. Ou seja, você precisa continuar dedicando. Não são todos os dias que você quer orar. Não são todos os dias, pastor, todos os dias você quer orar, vai correndo para os pés do Senhor para estar orando. Não são todos os dias. Às vezes, alguns dias, a carne quer me dominar, mas eu falo, eu preciso orar. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu corro para Ele. Às vezes a gente, com o passar do tempo, vai se esfriando. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer, olha meu filho, minha filha, a minha parte eu já fiz. Eu quero agora que você faça a sua parte. Chegou a hora de você se posicionar e correr em direção a Ele e falar, Senhor, eu quero experimentar algo novo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a experiência de porta e a experiência de caminho. Quando você aceita Jesus, você entra pela porta e a porta é Jesus. Então a porta se abre, você entra por esta porta e você fala, Jesus, eu abro o meu coração e te convido, venha morar no meu coração. Então você entra nesta porta e esta porta é Jesus. Então Jesus, ou seja, Deus fez a sua parte dando o seu Filho Jesus, então você vai e entra por esta porta. A experiência de porta é aquela experiência quando você chega e fala assim, eu quero Jesus e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas existe também a experiência de caminho. Todos os dias você decide caminhar. Todos os dias você decide caminhar em direção a Ele. Todos os dias você decide se você vai falar com Ele ou não. Todos os dias você decide se você vai estar atento à voz dEle, atento aos comandos dEle. Esta caminhada, isso fala de todos os dias, dia após dia, você caminhando em direção a Ele. E é justamente isto que Pedro está falando. Seja diligente. Por que um dia você buscou e hoje você não busca mais? Por que um dia você chorava na presença dEle e hoje você não chora mais? Por que um dia você tinha saudade de correr para Ele, para a presença dEle e hoje você não tem mais essa vontade? Por que um dia você se derramava na presença dEle e hoje você não se derrama mais? E eu creio que algumas pessoas estão dizendo aqui e enumerando uma série de coisas, por conta disso. Porque eu decepcionei com isso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro e tal e tal. Isso é jogar a responsabilidade para um, isso é jogar a responsabilidade para outra. Mas chegou o momento, preste atenção aqui, chegou o momento de eu e você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. Eu não quero fazer as coisas meia boca. Eu não quero fazer as coisas na coxa. Eu não quero lidar com a vida cristã nas coxas, ou seja, fazer de qualquer forma. Preste atenção, Jesus virá buscar uma noiva que é diligente. Jesus virá buscar uma noiva que é zelosa, uma noiva que está preocupada em fazer a vontade dEle. Jesus não virá buscar uma igreja ou uma noiva que está fazendo as coisas relaxadamente, de forma alguma. Por isso, nesta noite, a palavra é uma palavra de alerta. É tempo de nós, enquanto igreja, estarmos apercebidos, porque Jesus está voltando. É tempo de nós fazermos o nosso melhor. Nunca como agora chegou a hora de nós oferecermos o nosso melhor para Deus. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que a salvação é pela graça? Pela graça sois salvos? Sim, pela graça você foi salvo, você é salvo. Mas ao mesmo tempo, através das nossas obras ou através da nossa prática espiritual, a nossa fé então ela vai sendo fortalecida a cada dia. Cada dia mais a nossa fé então ela é fortalecida. Pastor, há lugar para o esforço na vida cristã? Eu preciso estar me esforçando para a vida cristã?
Eu preciso me esforçar para entrar no reino, para fazer parte do reino de Deus. Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, verso de número 16, diz: por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele está falando, eu me esforço, todos os dias eu me esforço para ter uma consciência pura. Uma consciência santa diante de Deus, que eu estou fazendo o meu melhor, tanto para Deus como também para as pessoas, em servir as pessoas. Às vezes a gente chega e fala assim, eu amo Deus, mas eu não consigo amar o meu próximo. Se eu falo que eu amo Deus, eu não amo as pessoas que estão próximas a mim, alguma coisa está errada. Então todos os dias eu me esforço para que nesta caminhada eu possa declarar todos os dias o meu amor a Deus. Eu possa estar servindo a Deus, mas eu também possa estar servindo as pessoas. Ou seja, tendo uma consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Colossenses no capítulo 1, verso de número 29, o apóstolo Paulo também diz, para isso é que eu também me afadigo. Como assim, pastor? Vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de esforço. Paulo está dizendo, eu me afadigo esforçando-me o mais possível. Paulo está dizendo, todos os dias neste caminho eu estou me esforçando para oferecer o meu melhor para Deus. Todos os dias eu estou me esforçando para conhecer mais de Deus. Todos os dias eu estou me esforçando para aproximar mais de Deus, para me aproximar mais de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Todos os dias eu me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. É lógico que é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em mim, todos os dias, ele vai gerar esta consciência. Você pode ir mais. Você pode dar mais, você pode ir mais além. Você me buscou hoje, mas todos os dias o Espírito Santo de Deus vai falar, você pode mais. Talvez vocês podem estar pensando assim, a minha família já está salva, já é o suficiente, mas talvez todos os dias o Espírito Santo de Deus está falando para você, a sua família está salva, então chegou a hora de você colocar a sua família à disposição para salvar outras pessoas. Então chegou a hora de você arregaçar as mangas e começar a ajudar também outras pessoas. Todos os dias o Espírito Santo de Deus vai falando, vai falar comigo e com você. Você pode ir mais, você pode oferecer mais, você pode ir mais além. Por isso, nesta noite eu profetizo, você vai viver algo novo, você vai viver o além, você vai viver algo extraordinário neste mês de agosto. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está falando aqui dentro de você, no seu espírito, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. Pastor, há esforço o esforço no ministério. Quando eu estava lendo esse texto de Romanos, capítulo 15, 18 e 21, veja o que diz... Romanos 15, 18 e 21, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo estava dizendo, olha, Cristo fez por meu intermédio. Paulo está dizendo, olha, muitas coisas aconteceram, e o que aconteceu, Deus fez, Cristo fez, através de mim, por meu intermédio. Talvez você pode estar falando, mas que arrogância, que prepotência. Como que Paulo está dizendo isso? Olha, muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas foram salvas, e ele está dizendo, é claro, o texto é claro, fez por meu intermédio. Preste atenção aqui. Deus vai fazer grandes coisas através de você. 1 ou 2 pegou. Preste atenção aqui, esse mês de agosto e os meses seguintes, Deus vai fazer grandes coisas através de você, amém? Mas Paulo se colocou à disposição, ele diz por meu intermédio, não era orgulho, mas sabe que tem algumas coisas que Deus vai fazer quando você se colocar à disposição? Quando você chegar lá no seu trabalho e falar, agora chegou a hora, Senhor, eu me coloco à disposição, Deus vai fazer através de você.
Quem sabe algumas pessoas nunca serão alcançadas porque você nunca colocou à disposição. Quem sabe lá na sua faculdade você não colocou à disposição. E muitas coisas não foram feitas porque você não colocou à disposição. Paulo está dizendo por meu intermédio. E ele conclui o texto, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Muitas coisas aconteceram porque Paulo chegou e falou assim, através de mim. Sabe por que muitas coisas às vezes não acontecem lá dentro da sua casa? Porque aquela consciência, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer. Mas quando você chegou e falou, Senhor, eis-me aqui. Eu creio que você vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. Então, eis-me aqui. Eu me coloco à disposição. E chamar a responsabilidade. E chegar diante do Senhor e falar assim, e outra coisa, Senhor, algumas coisas não aconteceram aqui, não é por conta do Senhor, não é por minha culpa mesmo. É porque eu não me entreguei como eu deveria ter entregue. É porque eu não zelei como eu deveria ter zelado. Chegou a hora de nós pararmos de ficar justificando ou jogando a responsabilidade. Chegou a hora de nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero, e eu vou, em nome de Jesus. Algumas pessoas, um grupo de pastores, foi visitar uma igreja que estava em pleno avivamento na África. E aí esses pastores encontraram com aquele pastor e perguntaram, pastor, qual é a chave para o avivamento? Como que este avivamento aconteceu aqui? Qual foi a chave? Eu creio que aqueles pastores pararam tudo e ele falou, vou responder qual foi a chave. E todo mundo olhou para aquele pastor, atento, com papel na mão e tudo mais. Ele olhou para aqueles pastores e falou, a chave que Deus usou foi a minha vida. Porque se eu não tivesse renunciado, saído lá do meu país, da minha nação, e vindo para cá e dado o meu tudo, este avivamento não tinha chegado aqui. Talvez você está esperando um avivamento lá dentro da sua casa. E você fala, tem orado, Senhor, qual é a chave para um grande avivamento? A chave é você. E o que é melhor, tudo que você precisa já está aqui dentro de você. Então você tem a chave, que é você, uma nova criatura, transformado. Então você tem o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. O que falta para que um avivamento aconteça lá dentro da sua casa? O que está faltando? Chegou a hora de nós pararmos de jogar a responsabilidade e chamar a responsabilidade para cada um de nós e falar, Senhor, eu sou o responsável. Esta igreja não está mais avivada. Essa igreja não é como antigamente. O que eu e você estamos fazendo para que esta igreja seja avivada? Essa igreja não ama mais como antigamente. O que eu e você estamos fazendo para que o amor seja então praticado? Paulo está dizendo através de mim. E o verso de número 19, ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, não para edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-lo, e os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo estava falando, eu corro, eu estou disposto a anunciar, porque eu quero deixar um legado. Qual legado que você quer deixar para a sua família? Como que você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar para esta igreja? Qual é o legado que você quer deixar para a comunidade onde você está inserido? Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos?
Um legado de um pai que ganhou muito dinheiro. Um legado de um pai que trabalhou muito. Dinheiro é bênção. Nunca foi maldição. Trabalho é bênção. Nunca foi maldição. Mas talvez para os seus filhos, quando fala de dinheiro, fala de trabalho, ou fala de qualquer outra coisa, a ideia que ele tem é algo negativo. Como você quer ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Você tem visto os seus filhos orando, buscando, adorando? Como que você quer ser lembrado? Você tem falado de Jesus lá dentro da sua casa? Ou você só tem aberto a boca para murmurar, para reclamar de tudo e de todos? Qual é o legado que você quer deixar lá dentro da sua casa? A minha querida mãe, meu querido pai, estão participando aqui hoje. Esta mulher de Deus é um legado fantástico na área da oração. E ela está sofrendo de Alzheimer. Então ela não sabe quando ela orou ou quando ela não orou. Ela levanta de manhã, ela não sabe se ela já orou ou não. O que ela faz? Ora de novo. Levanta, vai lá, não sei se eu orei. Está de camisolinha. Ah, eu não orei, que eu ainda estou de camisolinha. Vou lá orar mais um pouco. Ora. Esses dias atrás, meu pai foi fazer um exame. Ela foi para o quarto e foi orar. A minha irmã fez uma filmagem e mandou a minha mãe. Nossa mãe está aqui orando enquanto o pai não chega. Um outro legado, quando ela está arrumando para vir, ela fala, cadê o dinheirinho da oferta? Ela sempre fala, cadê o dinheirinho da oferta? Ela pode esquecer de muita coisa, pode esquecer da máscara. Ela chegou aqui hoje sem máscara. Falei, não vai entrar se não tiver máscara. Alguém providenciou uma máscara para ela. E o outro filho, meu irmão, correu lá e comprou máscara. Ela pode esquecer da máscara. Mas ela fala, cadê a oferta? Várias vezes ela fala, cadê a oferta? O seu filho tem visto você ofertando, sendo generoso? Eu sou de uma época que antes de ir para a salinha da escola bíblica dominical, ela pegava um dinheirinho para todos e falava, isso aqui é o dinheirinho da oferta. Você tem sido generoso? Você tem ensinado isso para os seus filhos? Ou o legado que você tem deixado é de adquirir, e por isso os seus filhos não vê você ofertando, os seus filhos não vê você dizimando, não vê você contribuindo? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Ontem eu participei de um casamento, e foi um casamento na roça. Eu participei só da cerimônia, lá na igreja. Eu não fui para a comilança lá na fazenda, porque eu achei um pouco arriscado estar participando. Mas eu fui para o almoço. O almoço deu menos pessoas, o porco já tinha morrido, os frangos já tinham morrido tudo para o almoço. Então fui de manhã, fiquei para o almoço, e a tia, correndo de um lado para o outro, organizando as coisas. E nem é filho dela, nem é neto dela, era sobrinha dela. E nós elogiando, ela disse, ela usou esta palavra, eu quero deixar um legado para as pessoas que estão próximas a nós. Um legado de que foi generoso, um legado de que foi generosa. Qual é o legado que você tem se preocupado em deixar? O legado de um verdadeiro adorador? Os seus filhos têm visto você adorando a Deus? Quando você está aqui no prédio adorando a Deus, os seus filhos também estão vendo você adorando? Ah, não, pastor, eu não vou adorar só porque alguém está vendo. Não. Você, nós somos exemplo. A nossa intensidade atrai as pessoas. A forma como eu adoro ao Senhor, a forma como eu entro em intensidade no Senhor, vai estimular as pessoas, vai atrair as pessoas. Você quer deixar um legado de um verdadeiro adorador, de um homem ou mulher que entrava na presença do Senhor e começava a adorar ao Senhor, Enquanto a gente estava cantando esta canção aqui, eu quero conhecer Jesus, veio uma nuvem de glória tão grande. Eu estava aqui atrás e eu pude perceber que anjos estavam adorando ao Senhor, e eu creio que muitas pessoas adoraram ao Senhor aqui. Mas talvez você ficou apenas olhando.
perdeu uma grande oportunidade de oferecer o seu melhor. Pastor, há esforço na vida cristã? Sim. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando de renúncia. Jesus estava dizendo: eu não quero nada mais, nada menos do que o seu tudo. Eu não quero você em parte. Quem aqui gostaria de entrar num casamento e a noiva chegar e falar assim: meu noivo, eu vou te dar só pela metade. Ou então, vai ser o seguinte: dias pares eu estou com você, mas dias ímpares eu estou com o outro. Alguém entraria num barco furado deste? Ninguém. Porque você quer tudo. Eu vi uma frase, Stanley Jones: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. O que é isso, pastor? O maior inimigo do cristianismo não é um anticristianismo. Às vezes algumas pessoas pensam assim: vai levantar um anticristão, um anticristo, vai perseguir as igrejas, vai fechar as igrejas, e aí vai enfraquecer o evangelho. Não, não é isso. Muito pelo contrário, muitos países onde estão havendo perseguição religiosa, perseguição ao cristianismo, é onde o cristianismo mais está crescendo. Então o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo. Ele disse: o maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. É quando as pessoas começam a pegar o evangelho e diluir o evangelho com outras coisas. Começa a banalizar o evangelho. Não faz mal, não tem problema. Não é desse jeito, não. Eu indo lá aos domingos já é o suficiente. Está reclamando de quê, pastor? Eu estou participando dos cultos, está reclamando de quê? Não, ou seja, é pegar o evangelho e começar a diluir o evangelho. A enfraquecer o evangelho, e tudo que Satanás mais quer esses dias é enfraquecer. Ou seja, que as pessoas não tenham responsabilidade. Vai levando as coisas de qualquer forma. E aí qualquer coisa que oferece passa a ser um fardo. Pastor, eu quero batizar, mas está aqui sábado que vem às 18 horas. Não dá só para batizar, não. Pastor, vai ser de que hora a que hora? Vai ser 3 horas, das 18 às 21. Não, pastor, deixa para a próxima. Porque batismo não salva ninguém, né, pastor? Batismo é para salvação, sim ou não? Não, batismo não salva ninguém. Mas todo aquele que é salvo, ele quer batizar. E se alguém que já é salvo e não quer batizar, tem alguma coisa errada. Seria a mesma coisa deste casal de noivos, futuros noivos aqui, chegar e falar assim: olha, eu quero ficar, mas eu não quero casar. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Aí ela vai falar assim: então vamos aliançar? Não, porque tem algumas pendências ainda, eu não quero aliançar. Já imaginou você participando da igreja há anos e anos, e aí tem um batismo, você fala assim: não, espera mais um pouco, eu não estou preparado. Alguma coisa está errada. Não é para salvação, mas se não quer batizar, alguma coisa está errada. Um evangelho do subcristianismo é um evangelho onde as pessoas querem apenas o bônus, mas não estão dispostos ao ônus. Pastor, eu vou participar dessa igreja, mas o que eu vou ganhar com essa igreja? Pastor, eu vou lá, mas o que eu vou receber? Pastor, o que eu vou receber? Não é do que eu vou receber, mas o que eu vou dar. O evangelho não é apenas o bônus, mas muito mais um ônus, ou seja, a renúncia. É abrir mão realmente. Eu costumo dizer que a verdadeira amizade não é quando eu chego e falo assim: você está participando pela primeira vez, que bom, que legal, mas e aí, o que você faz? Eu sou profissional da beleza, eu corto o cabelo, faço unha, uau, vamos ser muito amigas, e tal, e tal, e tal, e aí aquele, por interesse. Este é o evangelho onde muitas pessoas hoje às vezes estão preocupadas: o que eu vou ganhar com isso? Mas esse não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é: o que eu posso te servir, minha querida?
Se eu estou participando de uma igreja, o que eu posso servir para servir? O que eu posso fazer para servir esta igreja? Eu me coloco à disposição. Eu quero realmente. E por último, para que você possa entender melhor, existe uma diferença entre ser amado por Deus e viver uma vida cristã que seja agradável a Ele. Vou repetir, existe uma diferença entre ser amado por Deus e viver uma vida cristã que agrada a Deus. Eu vou continuar falando, profetizando e declarando, você é amado de Deus. Quantos aqui reconhecem que são amados de Deus? Levante a sua mão e diga, eu sou amado de Deus. Nós somos amados de Deus. Todos nós somos amados de Deus. Mas a pergunta é, eu e você estamos vivendo uma vida que agrada a Ele? Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu sou amado de Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou realmente dando o meu melhor, o meu tudo, para agradar a Deus? Ou eu estou apenas preocupado em tomar posse do amor do Senhor? É o primeiro passo. Mas você não pode ficar apenas no primeiro passo. Eu preciso ter a consciência de que eu preciso agradar o coração de Deus. Um certo jovem chegou em casa todo desconfiado. E ele trazia o boletim. Todo desconfiado, e o pai ficou olhando para ele assim, todo desconfiado, e o pai percebeu que era a época, falou, me dá aí o boletim. Ele com medo de levar uma peia, de levar uma bronca. Então ele chamou o filho, deixa eu ver o seu boletim, filho. E tinha uma nota vermelha. O pai virou para o filho e falou, meu filho, eu vou continuar te amando. O seu boletim pode estar encharcado de notas vermelhas. Eu vou continuar te amando, eu não vou deixar de te amar. Aquele filho olhou, começou a ficar assim, alegrinho, e como se tivesse assim, aquela consciência assim, liberou geral, bagunçou tudo agora, né, e tal. Mas o pai virou, meu filho, agora você quer me agradar? Faça o seu melhor na escola. Tira notas boas. Eu vou continuar te amando, mas você quer me agradar? Faça o seu melhor. Não faça as coisas mal feitas, faça o seu melhor. Seja o melhor aluno da sua escola, da sua faculdade. Se você quer me agradar, faça então o seu melhor. O que às vezes tem impedido muitas pessoas de chegar diante de Deus e experimentar o melhor. É porque às vezes fica apenas na consciência, eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus. Sim, você é amado, você é amada de Deus. Mas as suas atitudes, as minhas atitudes e as suas atitudes têm realmente agradado o coração de Deus. Quando o João Márcio começou a tocar instrumento, o primeiro instrumento que ele queria tocar era a bateria. Pai, eu quero tocar bateria. Eu falei, você vai tocar bateria. Mas você quer agradar o meu coração, comece tocando violão. Mas eu quero bateria. Você vai tocar a bateria, mas comece tocando violão. Ele não queria de forma alguma. Eu usei os meus poderes. E ele aprendeu a tocar violão. Eu falei, agora eu posso pegar bateria, agora você vai pegar teclado. Porque eu quero que você toque teclado. E ele aprendeu também a tocar teclado. Mas eu disse para ele, o que agrada mais o meu coração, ele sabe disso, é quando ele toca o teclado. Você conhece o coração do pai? Você conhece o coração do seu pai? Ele sabe que se tocasse ou não bateria, ele ia continuar sendo amado, mas ele sabia muito bem o que estaria agradando o coração de Deus Pai. Preste atenção. Deus não quer que você apenas seja amado. É o primeiro passo. Deus quer que você venha agradar o coração dele. E este é um tempo que o Senhor está chamando a mim e a você. Deus está dizendo, igreja, chegou a hora. Porque o próprio Senhor Jesus, qual era a preocupação de Jesus? Agradar o coração do Pai. Nós aprendemos com Jesus. Agradar o coração do Pai. Quantos querem viver o melhor do Senhor para esse mês de agosto? Quantos querem?
Ainda quer? Amém? Quantos querem viver o sobrenatural lá dentro da sua casa para esse mês de agosto? Então eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. A minha oração é que você tenha a revelação de que tudo que você está fazendo, tudo que você chegar a fazer ou vier a fazer, faça para Deus. Faça para Deus. Dê o seu melhor. Nós somos uma igreja que temos a preocupação de oferecer o nosso melhor para Deus e o nosso melhor para as pessoas. Nós temos uma preocupação de oferecer o melhor no acolhimento. Nós temos a preocupação de oferecer o melhor no nosso Kids. A preocupação de oferecer o nosso melhor aqui, os músicos, toda a equipe da mídia. Nós temos a preocupação realmente de oferecer o nosso melhor. Mas você está tendo essa preocupação de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço, é o melhor, e eu quero também dar o meu melhor para o Senhor. Você está disposto a dar o seu melhor para Deus? Eclesiastes no capítulo 9, verso de número 10. O sábio Salomão, ele diz: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze com o melhor das suas forças. Levante as suas mãos. Diga comigo: tudo quanto vier às minhas mãos, eu vou fazer conforme as minhas forças. Conforme as suas forças. Ou seja, com zelo e com dedicação. Se esforce. Se esforce. Chegou a hora, chegou o momento de nós oferecermos o nosso melhor para Deus. Não há sobra, não de forma alguma, de oferecermos o nosso melhor. O nosso melhor, um momento de adoração. Adore ao Senhor como se fosse a última celebração. Adore ao Senhor aqui nesta noite como se fosse a última celebração que você estivesse participando lá dentro da sua casa. Quando você chegar na sua casa, levante um altar de adoração e adore ao Senhor como se fosse a última oportunidade que você tivesse para estar adorando ao Senhor lá dentro da sua casa. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, ofereça o seu melhor, e você vai ver Deus também vindo ao seu encontro. Haverá uma reação no mundo espiritual, e Deus vai começar a chamar à existência todos os milagres para você, seja qual for ou quais forem os milagres, eles vão acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão aonde você está e começasse a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor aonde você está. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Com as suas mãos levantadas, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ofereça o seu melhor nesta noite. Adore ao Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.